Lucas, no seu capítulo 10, seu versículo 25, a parábola do bom samaritano, onde Deus tem algo para revelar para nós, através dessa parábola bem conhecida. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Amém, irmãos? Vamos ler? Eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhe: Tu respondeste corretamente, fazei isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse: Jesus, quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram e o feriram e o partiram, deixando quase morto. Amém, irmãos? Somente até aí, os irmãos podem se assentar, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa é uma passagem bem conhecida, da nossa Bíblia Sagrada. Acredito que todos os irmãos, por algum momento, seja em um culto, em uma aula, uma pregação no YouTube, já ouviu falar da parábola do bom samaritano, né? E hoje, enquanto eu estudava, Deus me instruía com algumas lições importantes que essa parábola tem para nós, que podemos extrair e levar para a nossa vida. A parábola, irmãos, ela começa com os doutores da lei tentando colocar Jesus contra a parede. A própria Bíblia fala, e tentando a Jesus. Eles não estavam ali porque eles tinham uma dúvida, eles não estavam ali porque eles realmente queriam saber, entender mais do que Jesus tinha para passar para eles, não. Eles estavam ali justamente em uma reunião, em um momento que eles estavam ali reunidos, querendo colocar Jesus contra a parede, tipo assim, eu vou fazer uma pergunta para ele, que ele vai ficar sem resposta nenhuma, ele não vai ter o que responder. A gente vai deixar ele encurralado. Mas mal sabiam eles quem era Jesus, né? Que ninguém consegue colocar ele contra a parede. Às vezes a gente, na nossa vida, situações que passamos, momentos que passamos, nós tentamos colocar Jesus contra a parede e pressionar ele. Mas Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Mas Jesus sempre dá um jeito, sempre transforma as nossas críticas, as nossas dúvidas que a gente tem e pressiona o mestre para resolver para a gente. Aí Jesus contorna a situação e mostra para a gente o verdadeiro caminho. O porquê que a gente está passando por isso, porquê que a gente está passando por aquilo. E eles tentaram questionar Jesus, perguntando o que ele precisava fazer para herdar o céu, né? Aí Jesus: você cumpre a lei? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala para ele assim: certo, se você está fazendo isso, faça isso e viverás. Só que ele não ficou contente com a resposta de Jesus. Ele viu que o que ele tentou fazer não conseguiu colocar o mestre contra a parede. Aí ele fala assim para o Senhor: mas Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. A primeira coisa que eu extraí dessa mensagem, irmãos, para passar para vocês, e que Deus também falou comigo: um homem descia de Jerusalém para Jericó.
Enquanto eu estudava, eu pude entender que toda vez que a gente sai de um lugar e vai para o outro, é porque nós tomamos as nossas próprias decisões. Ninguém apontou uma arma na cabeça daquele homem e falou assim, ó, sai de Jerusalém e desce para Jericó. Um homem simplesmente decidiu sair de Jerusalém e descer a Jericó. E se a gente for entender melhor, no mais profundo, trazendo para os dias de hoje, Jerusalém era o ponto mais alto, a cidade mais alta que tinha naquela região. E Jericó, a mais baixa. O homem começou a tomar um rumo de sair de um lugar. Jerusalém era conhecida como a capital da adoração, um lugar onde a Arca da Aliança, a presença de Deus estava presente. O homem decide largar tudo aquilo que ele tem em Jerusalém e descer até Jericó. O que acontece, irmãos, é que as nossas decisões, quando tomamos elas opa, meu Deus do céu. Precipitadas, mais fácil. Quando tomamos decisões precipitadas, a gente acaba indo para caminhos que nós nem imaginamos. Ele só decidiu, vou sair de Jerusalém e vou descer até Jericó. Só que nesse trajeto muitas coisas podem acontecer. Por isso que a gente sempre precisa tomar decisões baseadas na palavra de Deus. Vai entrar no serviço novo? Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Vai fazer alguma coisa nova? Senhor, está na tua direção, está na tua vontade, posso tomar essa decisão? Buscar a resposta de Deus para todas as áreas da nossa vida. Tem um homem da Bíblia que se chamava Elimeleque. No final do livro de Juízes, a Bíblia nos fala que a terra estava sem lei, que havia uma bagunça e havia fome na terra. Elimeleque, sem consultar a Deus, pega os seus 2 filhos e sua mulher, sai de Betel e vai até Moabe. Acontece que ele não pediu direção a Deus para tomar essa decisão. Ele simplesmente viu a situação. Muitas das vezes o contexto que a gente está vivendo nos impulsiona a tomar decisões, sem orar e sem consultar a Deus. A situação que ele estava vivendo de fome, ele pega os seus filhos, a sua esposa e vai para Moabe. E a Bíblia é clara em dizer que ele sai a peregrinar. Peregrinar quer dizer o quê? Eu vou ficar um tempo, mas eu vou voltar. Só que a decisão sem consultar a Deus, muitas das vezes, irmãos, não dá tempo de voltar. Eu só vou ali, só vou fazer isso, mas depois eu volto. Eu só vou tomar essa decisão, se der errado, eu tento de novo. Consulte a Deus. Porque para Elimeleque, irmãos, não teve tempo. A Bíblia nos fala que ele perdeu os 2 filhos e perdeu a sua própria vida. Por quê? Fruto de uma decisão errada. Então, todas as decisões da nossa vida temos que tomar baseadas na palavra de Deus. Aquele homem descia de Jerusalém a Jericó. No caminho, irmãos, a Bíblia nos fala que ladrões, pessoas, bateram nele, espancaram ele e deixaram ele quase morto, a ponto de morrer. E quando Jesus começa a contar essa história, aí ele fala, primeiro desceu um sacerdote. E Jesus, ele é tão inteligente ao falar que o sacerdote descia. Porque se o sacerdote estivesse subindo, irmãos, ele poderia falar assim, eu não posso tocar em alguém morto. Eu estou indo para Jerusalém, me santificar, fazer meus sacrifícios. E é contra a lei eu tocar em alguém morto. Ele viu o homem sangrando, não poderia tocar. Só que ele não estava subindo, irmãos. Ele estava descendo. Então ele já tinha ido a Jerusalém, já tinha feito o sacrifício. Então ele tinha, se ele quisesse, ele poderia ajudar aquele homem.
Só que uma coisa eu aprendi, irmãos, que todo mundo que está descendo pelo mesmo caminho que eu estou descendo, não tem o poder de me ajudar. Às vezes a gente espera de pessoas que estão tomando o mesmo rumo, muitas das vezes errado, igual o nosso, uma ajuda, um socorro, uma oração, uma palavra. Mas como eu vou pedir uma oração e uma palavra para alguém que está com uma vida igual a minha ou pior que a minha? Num caminho constante de descida. Aquele homem então não ajuda, mesmo descendo, mesmo já tendo feito o sacrifício, não ajudou. E semelhantemente desce um levita. O levita também, igual a Bíblia nos fala, vê aquele homem e passa de longe. A Bíblia nos fala que os dois passaram de longe, não chegaram nem perto daquele homem sofrendo. É como se a gente colocasse numa escala, pode ser militar, primeiro passou o tenente, depois passou o sargento, e aquele homem que fez aquela pergunta para Jesus, quem é meu próximo? Falou, agora é a hora. Agora vai passar um judeu, um soldado. Esse aí vai ajudar. Só que quando Jesus fala, e veio um samaritano. Naquela hora, aquele homem que fez aquelas perguntas para Jesus falou, não é possível. É improvável, não tem como. Um samaritano, eles não se davam bem. Samaritano tinha o sangue tanto israelita como assírio. Era um povo misturado. E os judeus tinham esse problema com os samaritanos. Acredito que naquela hora que Jesus fala, um samaritano apareceu, aquele homem ficou desolado. Não tem como. Por quê? Porque Jesus, ele é especialista, irmãos, em usar os improváveis. Eu sou um improvável, você é um improvável. Jesus olhou para nós, o mundo lá fora não dava valor para mim, não dava valor para você. A gente lá fora é só números, só pessoas comuns. Aí Jesus olhou para mim, olhou para você e falou assim, ele é improvável para o mundo. Ninguém dá valor, ninguém vê nada nele, não vê um futuro para ele, não vê um projeto, não vê um sonho. Aí Jesus olhou para nós e falou assim, improvável para vocês, para mim é provável. No meu reino tem espaço, no meu reino eu cuido, eu guardo, eu zelo e faço a minha vontade sobre a vida dele, aleluia. E a gente está aqui hoje, irmão, porque somos improváveis, mas Jesus encontrou valor em nós, aleluia. Então para de pensar que você não tem valor, que você não é ninguém, que você só é mais uma pessoa que vem para um culto, senta, escuta uma palavra e vai embora. Deus marcou essa data, essa reunião, para dizer para mim e para você, por mais que as estatísticas eram improváveis sobre as nossas vidas, Ele olhou para mim, olhou para você e te deu uma chance. Aleluias. E a gente tem que valorizar essa chance. Aleluias. E o que o samaritano fez quando ele vê? Acredito que o doutor da lei que fez a pergunta para Jesus falou, agora ele termina de matar esse homem. Agora a gente vence. Agora a gente prova que os samaritanos são inimigos nossos. O homem já está quase morto. Ele vai chegar e vai terminar de matar. Vai acabar com tudo. E a Bíblia nos fala que aquele homem se aproximou. Sacerdote, levita, passaram de longe. E o samaritano
se aproximou. E eu lendo, eu foquei nessa palavra, se aproximar. Jesus falava para mim, tem pessoas que eu preciso que elas abram o coração para mim se aproximar delas. Eu quero ser próximo. Para de contar problemas, necessidades, dúvidas para pessoas. Conte para Deus. Abra sua Bíblia, leia a palavra, Deus vai falar com você quando você abrir a sua Bíblia. Mas é preciso que a gente se aproxime do Mestre. Porque quando a gente está ferido, irmãos, quando a gente está machucado, quando a gente está com dor, muitas pessoas passam de longe, mas tem um só que não passa de longe. Quanto mais ferido a gente tiver, quanto mais dor a gente tiver, quanto mais dúvida tiver no nosso coração, e a gente não saber o que fazer, as pessoas vão passar longe de nós, mas vai ter um que vai querer passar bem pertinho de você. Vai querer passar do seu lado e entender o que você está sentindo. As feridas que tem aqui dentro do seu coração, que você não conta para ninguém, que você não fala para ninguém, que você até passa mal com tudo que você guarda dentro de você e não conta. Jesus está ali próximo, falando, conta para mim, eu estou próximo. Eu quero te ouvir, eu quero te escutar, eu quero te curar. Aleluia. E ele se aproxima. E ao se aproximar, sabe o que ele levava, irmão, com ele? Ataduras. Ele chega próximo àquele homem, está ferido, você está machucado, a situação está difícil. Mas pode ficar tranquilo. Eu tenho ataduras para passar, para colocar nas suas feridas. Por isso que é importante a gente se aproximar dele e contar o que a gente está sentindo. Porque o homem, irmãos, tem foice, tem martelo, tem o que tiver. Você mostra as suas feridas para ele e ele termina de matar. Aí Jesus não, Jesus vai na contramão. Você chega com as suas feridas para ele, ele fala, calma, fica tranquilo. Eu tenho ataduras para cobrir as suas feridas. Aleluia. Eu não sei o que você está passando, o que você está sentindo, mas Deus marcou essa data, essa noite, essa reunião, essa quinta-feira, para te dizer, não importa o tamanho da sua dor, hoje Deus está aqui e tem ataduras para tampar e curar essas feridas. Aleluias. Só Deus, irmãos, que cura essas feridas. Feridas na alma, só Deus. Só Deus pode vir com ataduras e te curar, aleluia. Tu quer ser curado por Ele nessa noite, aleluia. Você quer deixar Ele tocar nas suas feridas nessa noite, aleluia. Aproveita essa quinta-feira, aproveita que tem poucas pessoas, aproveita que muitos não puderam vir, mas você está aqui. Mostre suas feridas para Ele, que Ele tem ataduras para colocar nelas, aleluia, glória a Deus. O que mais que aquele homem tinha? Aquele homem, irmãos, tinha azeite. Ao contrário da gente pensar, né? Que o azeite é só unção, só pular no poder da glória a Deus. Azeite naquela época era usado para limpar as feridas. Aí Jesus fala, eu tenho ataduras para tampar as feridas e eu tenho azeite para limpar
as suas feridas, as suas dores, os seus medos, os seus traumas, suas preocupações. Aleluia, glória a Deus. Deus quer derramar uma porção de azeite sobre a nossa vida, irmãos, para limpar as nossas feridas. O que mais foi que aquele homem tinha? Aquele homem carregava junto com ele vinho. E vinho na Bíblia, irmãos, está ligado à alegria. Quando o Senhor se aproxima da gente, e a gente dá legalidade, dá liberdade para Ele trabalhar na nossa vida, irmãos, Ele ata as nossas feridas, Ele derrama azeite para limpá-las, e Ele vem com vinho. Por quê? Porque tudo que Deus faz na nossa vida, por mais que o começo tem dores, dificuldades, lutas, provas, no final, se for com Deus, termina em alegria. A gente não entende, mas como essa luta, essa prova, esse momento, essas dores que eu estou passando, vai terminar em alegria? Vai terminar em alegria, se você confiar em Deus, se você acreditar no Deus que você serve, a sua dor, o seu momento difícil, vai terminar em alegria. Glória a Deus. E ele derrama vinho, azeite sobre a ferida daquele homem. Depois coloca o homem em cima do seu cavalo, leva ele para uma hospedaria, paga a hospedaria para aquele homem ficar. Olha para você ver. Colocou o homem em cima do seu cavalo, levou aquele homem lá, cuidou dele, pagou para que cuidassem dele, e ainda falou: se gastar um pouco mais, na volta, quando eu voltar, eu termino de pagar. Então, se ele deixou duas e disse que vai voltar, ele volta, irmãos. Se ele deixou metade pago e falou: se passar na volta eu pago, ele não mente, ele cumpre o que ele fala. O pastor não cansa de dizer, a gente está vivendo os últimos dias nossos aqui na terra, porque ele falou que ele vai voltar, e quando ele promete, ele cumpre. Aleluia. Então não deixe essa noite passar, não deixe esse culto passar, não espere amanhã, não espere o culto de domingo, faça hoje mesmo. Entrega todas as suas preocupações nas mãos de Deus e deixa Ele cuidar de você. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé, irmãos, nessa noite. Aleluia, glória a Deus.